Perfeito. Então, estamos aqui iniciando a nossa segunda aula da disciplina Análise Combinatória e Probabilidade. O tema da aula de hoje é combinações simples, complementando, digamos assim, o que a gente viu lá na análise combinatória, aquela parte inicial, né? A gente trabalhou a ideia do princípio fundamental da contagem, as permutações, a ideia de fatorial e também a ideia de arranjo, tá bom? Então, iniciemos aqui essa aula com a definição de combinações simples, tá bom? E aí o que vem a ser a combinação simples? Por definição, nós iremos trabalhar o seguinte, né? Imaginemos aqui dois inteiros n e p, então sejam n e p inteiros, com esse n maior do que ou igual a zero e o p maior do que ou igual a zero e menor do que ou igual a n, então nós teremos que o número de combinações de n elementos tomados P a P, denotado dessa forma aqui, ó, C de NP, ou seja, a leitura é a combinação de n elementos tomado P a P. O que significa isso, né? Significa que isso daí vai representar o número de maneiras de selecionarmos P objetos de um conjunto de N objetos distintos. Então, é como se, de ideia inicial, nós fôssemos selecionar alguns objetos de um conjunto que tem N objetos. E essa seleção, obviamente, tem que ser uma quantidade menor do que ou igual a essa quantidade total dos objetos que estão nesse conjunto. E aí o interessante é que não vai importar a ordem em que esses objetos são retirados, tá bom? Imagine se eu tirar dois objetos, né? Sei lá, vamos supor uma situação hipotética, eu tiro uma caneta e tiro um lápis. É a mesma coisa que eu tirar um lápis e tirar uma caneta. Se eu inverter a ordem, o sentido não muda, tá bom? Então, quando a gente trabalha com situações desse tipo, nós estamos trabalhando exatamente com a ideia de combinações simples, tá bom? E aí nós teremos por fórmula isso daqui. E daqui a pouco a gente vai mostrar por que de fato a combinação de n elementos tomados P a P é o fatorial de n dividido pelo produto do fatorial de P vezes a diferença de n menos P fatorial, tá bom? Então, iniciemos aqui com um exemplo 1, onde nesse exemplo 1 nos pede exatamente o seguinte: de quantas maneiras podemos selecionar 3 objetos de um conjunto de 4 objetos? Lembrem-se que agora há pouco a gente definiu combinações simples exatamente com esse intuito, né? Selecionar uma quantidade de objetos dentro de um conjunto com uma quantidade maior ou igual de objetos ao qual se quer selecionar, tá bom? Então, imaginemos isso, ou seja, de quantas maneiras podemos selecionar três objetos de um conjunto de 4 objetos distintos, tá bom? Então, para fazer isso, nós iremos imaginar o seguinte: imaginemos um conjunto X qualquer, e aí nesse conjunto X, intuitivamente, a gente vai colocar os elementos, por exemplo, A, B, C e D. E aí desses elementos, desses 4 elementos, nós precisamos selecionar 3 desses elementos, 3 desses objetos, digamos assim. Então, nós poderíamos fazer de algumas formas. Quais seriam as formas? Eu poderia selecionar os objetos A, B e C, mas poderia também selecionar os objetos A, B e D. Poderia também selecionar os objetos A, C e D. E poderia também selecionar os objetos B, C e D. Aí tem-se a pergunta, né? Dá para selecionar
3 outros objetos que sejam diferentes desses aqui já selecionados, a gente percebe que não, né? Porque se eu inverter a ordem aqui, continua sendo o mesmo trio de objetos, né? Então, nesse caso, as únicas maneiras de selecionar esses 3 objetos dentro de um conjunto de 4 objetos distintos é dessa forma. Então, pelo que a gente verificou e definiu no slide anterior, isso daqui para nós será uma combinação de 4 elementos tomados 3 a 3, né? E aí nós encontramos como resultado 4 situações, né? De possibilidades, digamos assim. Nós encontramos 4 maneiras de fazer essa seleção. Então, daí a gente pode concluir, digamos assim, o seguinte, vou até escrever aqui, ó. Então, dessa forma, o que a gente pode tirar aí do que a gente acabou de fazer? Esse conjunto X, ou seja, dessa forma, o conjunto X possui 4 subconjuntos com 3 elementos. Essas seleções que nós fizemos aqui são nada mais, nada menos do que subconjuntos, se a gente analisar perfeitamente dessa forma. Vai possuir 4 subconjuntos, e aí esses 4 subconjuntos, obviamente, com 3 elementos, onde esses 3 elementos aí são exatamente esses aí que a gente elencou. Então, a gente pode, além de tudo, pensar na teoria dos conjuntos, né? Ou seja, selecionar 3 objetos de um conjunto de 4 objetos distintos, eu formar esses 4 subconjuntos. Olha a ideia das combinações simples atrelada à teoria dos conjuntos, né? Então, eu tenho o subconjunto ABC, eu terei o subconjunto ABD, eu terei o subconjunto ACD e também terei o subconjunto BCD, tá bom? Então, dessa forma, o que nós podemos concluir daí? Nós podemos concluir o seguinte, que sejam N e P inteiros, da definição anterior, né? Ó, sejam N e P inteiros, obviamente não negativos, com esse P maior do que ou igual a 0 e menor do que ou igual a N, então, daí nós podemos concluir o seguinte, que qualquer conjunto de N elementos possui exatamente uma combinação de N elementos tomados P a P subconjuntos, tá bom? Então, qualquer conjunto, isso aí é informação muito legal para a teoria dos conjuntos, né? Então, qualquer conjunto de N elementos, possui exatamente a quantidade, combinação de N elementos tomados P a P subconjuntos. Bom, então, esse exemplo 1 nos ajuda a exatamente olhar as combinações simples por um outro prisma, digamos assim, associado à teoria dos conjuntos. Tá bom? No exemplo 2, agora aqui nós temos o seguinte, um grupo de 5 pessoas precisa escolher 2 delas para formar uma comissão, ou seja, nós temos um grupo de 5 pessoas e nós queremos formar uma dupla para representar, digamos assim, em forma de comissão. Então, a pergunta é, quantas escolhas são possíveis? Ou seja, de quantas formas nós poderemos fazer
essas escolhas. Então, é mais ou menos a mesma ideia, né? A gente vai. Se são 5 pessoas, então, obviamente, são pessoas ou objetos, trazendo para aquela definição, né? Distintos. Então, a gente pode pensar no seguinte: imaginar um conjunto X com esses 5 elementos, né? No caso, esses 5 elementos representando as 5 pessoas. E aí, de quantas maneiras nós poderemos escolher as duplas, né? Então, vamos lá. Eu posso muito bem escolher aí as pessoas A e B, mas eu poderia escolher também as pessoas A e C, poderia também escolher as pessoas A e D para representar, e poderia também escolher as pessoas A e E. Da mesma forma, nós poderemos também escolher as pessoas B e C. Aí, professor, B e A, não. Se eu escolher B e A, é a mesma dupla, A e B, né? Então, continuam sendo as duas mesmas pessoas, digamos assim. Então, por isso que a ordem aqui não vai interferir. Posso escolher as pessoas B e D e também escolher as pessoas B e E, né? Ao passo que, continuando aqui nessa formação de duplas, eu posso escolher também as pessoas C e D, posso escolher as pessoas C e E, e aí a única dupla que falta, que nos resta agora é a dupla D e E, né? E aí essa pessoa E, digamos assim, ela já formou par aqui com a D, com a C, com a B e com a A. Então, quando a gente analisa aí, nós teremos aqui, no caso, quantas comissões? Ao todo, serão 10 comissões, certo? Essas comissões, elas são escolhidas o quê? São escolhidas dentre as 5 pessoas, eu escolhi 2, né? Então, aqui nos arremete o seguinte: eu combinei, ou seja, eu fiz uma combinação de 5 pessoas tomadas 2 a 2 e obtive como resultado 10 comissões. Bom, quando a gente analisa essa ideia, né, a gente tem em mente o seguinte, né? Quando essa ordem ela não importa, isso foge um pouquinho, melhor dizendo, isso é diferente daquilo que acontece lá no princípio fundamental da contagem, né? Onde, se, por exemplo, hipoteticamente, num grupo de 5 pessoas, eu quero escolher uma pessoa para ser digamos assim, um secretário e uma outra pessoa para ser um tesoureiro, digamos assim, então, se a pessoa A for secretário e a pessoa B for um tesoureiro, se eu inverter a ordem para a pessoa B ser secretário e a pessoa A ser um tesoureiro, aí já é uma outra configuração. Então, foge dessa ideia de combinação. Que o que é combinar é a gente inverter e essa inversão não importa, né, no resultado, continua sendo a mesma situação, né? É aquela coisa, né? A gente pode até usar o seguinte, que a gente sempre usa na análise combinatória, né? Quando o sentido muda, ou seja, quando você inverte os nomes, inverte as posições, a ordem das coisas e o sentido muda, então nós temos um problema que é resolvido pelo princípio fundamental da contagem. No caso, se você inverteu a ordem e o sentido não muda, se o sentido não muda, você vai resolver esse problema utilizando exatamente as combinações simples, tá bom? Então, é o que a gente tem aí de direcionamento aí inicial, tá bom? Nessa parte. E aí a gente percebe o seguinte, né? Dentro dessa temática. O que a gente
percebe? Ora, se eu tenho a combinação de N elementos tomados P a P, essa combinação de N elementos tomados P a P, ela pode ser entendida como sendo o arranjo de N elementos tomados P a P dividido por P fatorial, tá bom? O que foi que a gente fez aqui, ó? Quando a gente, no slide anterior, dentre 5 pessoas, nós estávamos escolhendo 2, então, e encontramos 10 comissões, se nós fôssemos resolver utilizando, sei lá, o princípio fundamental da contagem, a gente iria pegar 2 decisões, digamos assim, a serem tomadas, que é escolher a primeira pessoa e a segunda pessoa, e aí a gente teria quantas possibilidades para escolher a primeira pessoa? 5. Quantas para escolher a segunda pessoa? 4. E aí o que a gente teria pelo princípio fundamental da contagem, né? 5 vezes 4, 20, mas nós sabemos que o nosso resultado aqui, ó, foram 10 comissões, porque a ordem não importa. Então, a gente dividiria aqui por 2 fatorial, e aí exatamente a gente encontra o total de comissões, tá bom? Então, pensando nisso, uma combinação de N elementos tomados P a P é exatamente o arranjo de N elementos tomados P a P dividido por P fatorial. Então, dessa forma, a gente lembra que a fórmula lá dos arranjos é o quê? É o fatorial de N dividido por N menos P fatorial. Isso aqui dividido por P fatorial, e aí a gente usa aquela ideiazinha, né? Repete o primeiro aqui e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por o inverso de P fatorial, né? E aí, quando a gente organiza essa multiplicação, nós temos exatamente N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, que é exatamente aí, né, a fórmula de se calcular uma combinação de N elementos tomados P a P. Bom? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Fiquem à vontade, tá bom? Aqui a gente tem esse resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa adentrando a sala. Não, tudo tranquilo. Ok? Para o próximo exemplo, nós temos o seguinte, né? Nós temos, por exemplo, 3 aqui, o seguinte texto, né? Um investidor decide comprar ações na Bolsa de Valores, ele decide formar uma carteira comprando ações de... Aí ele quer comprar ações de 5 empresas da área de energia, outras 4 ações, né, de empresas do ramo eletrônico e ações de 2 empresas do setor bancário. Bom, de quantas maneiras este investidor pode formar sua carteira a partir de uma lista de empresas composta por... À disposição dele, ele tem 10 empresas da área de energia e ele pretende escolher quantas? 5. Então, é como se ele tivesse um conjunto de 10 elementos, e aí desses 10 elementos ele está procurando aí, no caso, selecionar 5. Então, trazendo aqui para o que a gente está definindo como combinação, então isso daí é uma combinação de 10 elementos tomados 5 a 5. Tá bom? Além disso, ele quer comprar ações de 4 empresas do ramo eletrônico. E à disposição dele, ele tem 7 empresas do ramo eletrônico. Então, isso aqui nos dá a seguinte ideia, né? Tem 7 à disposição, ele quer escolher 4, então ele está interessado numa combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. Por fim,
ele quer comprar ações de 2 empresas do setor bancário e ele tem à disposição 5 empresas desse setor. Então, trazendo para cá, é uma combinação de 5 tomados 2 a 2, tá bom? Mas aí qual é o objetivo desse exemplo 3? É mostrar o seguinte, que muitas das vezes alguns problemas de contagem, principalmente de combinatória, eles nos dão, além de você usar a ferramenta combinações simples, ao mesmo tempo você está utilizando aí a ideia do princípio fundamental da contagem. Porque se você analisar bem aqui, nós temos 3 decisões a serem tomadas. Qual é a primeira decisão? É escolher ações aqui na área de energia. Depois de tomar dessa decisão, comprar ações do setor do ramo eletrônico e depois, né, comprar outras ações, no caso aí 2 ações do setor bancário. Então, você tem 3 decisões a serem tomadas. Então, lá da definição do princípio fundamental da contagem que nós tivemos na aula anterior, né? Se uma decisão D1 puder ser tomada de X maneiras, e uma vez tomada a decisão D1, uma decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o total de possibilidade de se tomarem as 2 decisões simultaneamente é dado por X vezes Y, e isso aí a gente pode estender para 3, 4 ou mais decisões, tá bom? Então, embutido nesse problema e embutido em vários outros problemas de contagem, pode acontecer de você ter que usar o princípio fundamental da contagem, né? E outra coisa que aparece também aqui é o conectivo I, né? Esse conectivo I, vocês sabem muito bem, que indica multiplicação. Por quê? Eu tenho que aqui escolher 5 empresas da área de energia e 4 empresas do ramo eletrônico e 2 empresas do setor bancário. Então, para resolver isso daí, ou seja, para calcular o total de possibilidades, né, basta agora que a gente aplique aí, né, essa multiplicação entre essas possibilidades através das combinações. Então, a combinação de 10 elementos tomado 5 a 5 é 10 fatorial, né, sobre 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial, né, utilizando exatamente a formulinha. Combinação de n elementos tomados P a P é o fatorial de n sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial, tá bom? Isso daqui vai multiplicar quem? A combinação de 7 elementos tomados 4 a 4, então, pela fórmula vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 7 menos 4, que é 3 fatorial, vezes a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, e aí essa combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 vai ser o fatorial de 5 dividido por 2 fatorial, vezes 5 menos 2, que é 3 fatorial. E aí a gente utiliza aí os mecanismos de multiplicação, e aí vai da criatividade, genialidade, da forma de cada um resolver, né? Por exemplo, 10 fatorial, eu posso levar esse 10 fatorial até o 5, então vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido, né? Por quem é 5 fatorial ali? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial, vezes quem é o fatorial de 7? Vou levar o 7 até o 4 fatorial, né? Para cancelar. Então, vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial, que multiplica 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, vezes 5 fatorial, então vou levar até o 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre
2 vezes 1 vezes 3 fatorial. E aí a gente vai utilizar aqui a lei do corte, né? Para facilitar os nossos cálculos. Então, 5 fatorial com 5 fatorial eu cancelo. 5 vezes 2 dá 10, então cancelo com esse 10 aqui. 8 dividido por 4 dá 2, né? E o que mais dá para fazer? 6 dividido por 3 dá 2 também. Sobrou aqui 4 fatorial com 4 fatorial, cancela. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, cancela com esse 6. 3 fatorial com 3 fatorial. E aqui 4 dividido para 2 dá 2. Então, agora é só fazer as multiplicações aqui, né? O que a gente tem? 9 vezes 2, 18. 7 vezes 2, 14. 18 vezes 14... 18 vezes 14, 252, né? Isso, 252, perfeito. Aí 252 vezes 7 vezes 5, 35. 252 vezes 35, 8.820. 8.820, pronto. Aí 2 vezes 5 dá 10, 8.820 vezes 10, isso daí vai dar 88.200 maneiras distintas dele fazer essa seleção aí, bom? Então, nesse problema aí, nesse exemplo 3, nós tivemos exatamente aí, né, essa indicação que em alguns problemas de combinatória você pode se deparar com situações desse tipo, tá bom? Na sequência aqui, a gente tem um outro exemplo, e nesse outro exemplo aqui a gente tem o seguinte, né? O diagrama a seguir representa um mapa esquemático de uma cidade. Então, o esquema de uma cidade, beleza. Aí uma empresa de ônibus está selecionando uma rota entre os pontos A e B, ou seja, do ponto A até o ponto B. Selecionar uma rota, tá bom? A empresa deseja manter a rota mais curta possível. Quantas rotas devem ser consideradas, né? Ou seja, quantas rotas ao todo eu consigo obter de A até B? Por exemplo, eu posso ter essa aqui, aqui, uma rota, sempre utilizando a rota, né, mais curta possível, né? Ou seja, eu não poderia aqui fazer isso, né? Aqui, aí eu volto aqui para fazer isso. Não, ele quer o menor percurso possível, digamos assim. Então, nós temos essa possibilidade aqui, mas nós poderemos ter essa outra possibilidade aqui, né? Digamos assim. Nós poderemos ter essa possibilidade aqui também. Então, aqui nós temos várias possibilidades, né, de sairmos do ponto A até o ponto B, digamos assim. O nosso objetivo e o nosso desafio aqui é encontrar quantas formas eu tenho, né? Quantas possibilidades eu tenho de sair desse ponto A até o ponto B através desses segmentos, que no caso aí, né, irão representar essas rotas, né? Se a gente analisar, para a gente sair de A até B, sempre pelo menor percurso possível, a gente vai ter que caminhar, digamos assim, sempre 6 segmentos, né? Ó. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a gente poderia fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, querendo ou não, eu sempre terei 6 segmentos. Então, é como se eu imaginasse um conjunto com 6 objetos.
Desses 6 objetos, eu sempre, para eu sair de A até B, eu vou ter que ter dois segmentos, digamos assim, de subida. Não vai ter jeito, ó. Aqui é uma possibilidade. Então, eu tenho esse segmento de subida e tenho esse segmento de subida. Ao passo que eu vou ter 4 segmentos para a direita, né? Não tem jeito, ó. Se eu imaginar uma outra rota, isso também vai acontecer. Ó, por exemplo, ó, se eu imaginar essa rota aqui, ó, mesma coisa, eu vou ter 2 segmentos de subida e outros 4 segmentos aqui para a direita. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que independentemente da forma em que você pensa, você vai precisar escolher desses 6 objetos, ou 2 ou 4, tá bom? Digamos assim. Então, pensemos na definição de combinação que nós iniciamos aí, que nós apresentamos, melhor dizendo, no início da aula. Então, a gente vai ter uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. E aí, essa combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 nos dá o quê? 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4 fatorial. Vou levar o 6 até o 4 fatorial, então vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 1. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2, 15. Ah, professor, e se fizer a combinação de 6 tomados 4 a 4? Vai dar a mesma coisa, porque esses eventos são... essas combinações são complementares. Então, a gente vai ter aqui 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Se você observar, isso daqui é a mesma coisa que está ali em cima, praticamente. Então, a gente vai ter como resultado, obviamente, 15 também. O que acontece em algumas vezes é esse tipo de problema ser resolvido utilizando permutação com elementos repetidos, tá bom? Já vi muitos livros utilizarem isso e não tem nenhum problema, não tem nenhum erro. É basicamente a mesma coisa, tá bom? Se você olhar para cá, o que é que você tem aqui? Você tem 6, digamos assim, segmentos. Então, desses 6 segmentos, eu vou ter sempre 2 repetições, né? Digamos assim, vai ter 2 segmentos de subida e eu vou ter outros 4 segmentos para a direita. Então, é aquela forma de calcular anagramas de palavras onde letras se repetem, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Como é que eu calculo uma permutação com elementos repetidos? Isso aqui vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes, né, vezes 4 fatorial. Então, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer ali acima, tá bom? Então, você pode fazer essa conexão entre combinações simples e permutações com elementos repetidos também, ok? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Não, tudo tranquilo. Pois vamos lá. Continuando aqui, agora a gente tem o seguinte, né? Nós temos o seguinte exemplo. Exemplo 5. Um químico dispõe de 10 substâncias diferentes. De quantos modos possíveis ele poderá misturar exatamente 6 dessas substâncias se, entre as 10, 2 não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva? E aí, o que a gente pode pensar aí em se tratando de resolução para esse exemplo 5, né? A gente poderia pensar no seguinte, vamos aqui novamente. Ele tem à disposição 10 substâncias, ele vai misturar exatamente 6 dessas substâncias, mas tem um problema. Entre as 10, tem 2 que não podem ser juntadas.
porque irão causar uma mistura explosiva. Então, daí, o que a gente pode pensar? Então, ele tem que escolher 6 das 10, mas ele tem que ter esse cuidado de não escolher as duas, porque se ele escolher as duas dentre as 6, ele vai ter uma mistura explosiva, né? Então, a gente vai pensar no seguinte: problemas dessa situação, desse direcionamento aí, a gente tem que, muitas das vezes, pensar em etapas de resolução. Bom, a gente tem que imaginar o seguinte, ó, porque se a gente for tentar fazer de forma direta, a gente pode cometer alguns equívocos, tá bom? Então, pensemos no seguinte: o que acontece dele imaginar a seguinte situação? Vou chamar as substâncias, tá bom, de A e B. Vamos supor que a substância A e a substância B, para o início da nossa análise, elas não participam. Por exemplo, vamos supor que ele sabe quais são essas duas substâncias e ele vai pensar no seguinte: vamos imaginar aqui que essas duas substâncias não vão participar da seleção. Então, nós teremos que escolher 6, né, substâncias, mas sabendo que a substância A e a substância B não vão participar dessas escolhas. Então, nesse caso, nós precisamos escolher 6 dentre quantas? Dentre 8, porque eram 10, A e B não participam, então eu vou ter uma combinação de 8 tomado 6 a 6, que é aquela historinha lá da definição do início. Um conjunto com 8 elementos, dos 8 elementos eu quero selecionar 6, então é a combinação de 8 tomado 6 a 6. Isso daí vai ser 8 fatorial, pela fórmula, né? Dividido por 6 fatorial, vezes 8 menos 6, 2 fatorial. Levo o 8 até o 6, então vai ser 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial, que multiplica 2 vezes 1. Ok? 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 1. 8 dividido por 2 dá 4. Sobrou 4 vezes 7, 28. Ou seja, A e B não participando, nós temos 28 possibilidades de escolha, tá bom? A e B não participando. Pensemos agora, então, na seguinte possibilidade: e se só uma dessas substâncias participar? Por exemplo, podemos escrever assim, ó: somente, vou colocar a substância A, somente A participa. Se somente a A participa, nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A substância A já está aqui e a B não participa. Se a A participa, a B não participa. Porque se as duas participarem, né, causam mistura explosiva. Então, nós precisamos agora selecionar outras 5. Dentre quantas? Dentre 8 novamente. Então, é uma combinação de 8 tomado 5 a 5. Professor, por que 8? Porque eram 10, o A já está lá e o B está fora. Ele não pode participar dessa seleção. Aplicando aí a fórmula, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial, né? Aliás, sobre... o 3 fatorial vai aparecer, mas vamos lá. Vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5, 3 fatorial. Levo o 8 até o 5, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial com 5 fatorial dá 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Posso cancelar com esse 6. Sobrou 8 vezes 7, 56. Tá bom? Professor, mas tem a possibilidade, né? E a possibilidade 3, tem a possibilidade de somente B participar.
Somente B, vamos supor, participa. Se somente B participa, a gente tem uma situação análoga do que aconteceu no item anterior. Então, somente o B participa, ele está aqui, então o A está lá fora. Então, aqui vai nos dar o quê? Uma combinação de 8 tomado e 5 a 5, que vai ser igual a 56. Essa conta a gente já fez. Então, existe outra possibilidade da gente estar combinando essas substâncias? Não, só tem essas 3 situações aí. Então, o total de possibilidades vai ser o quê? Vai ser 28 mais 56 mais 56. 56 com 56, 112, né? Com 28, 140. Pronto. Então, nós temos 140 possibilidades aí, né, de juntar, né, de fazer essa seleção dessas 6 substâncias dentre as 10, sabendo que 2 delas causam mistura explosiva. Tá bom? Essa questão dá para você também resolver de uma forma diferente. Você poderia pensar no total geral de possibilidades de combinar, de pegar 6 substâncias dentre as 10, né? Obviamente por combinação, e imaginar o seguinte, dessas possibilidades, se eu conseguir calcular quantas delas o A e o B participam, então, se do todo eu tirar essa quantidade que A e B participam, então vai sobrar para mim o quê? Vai sobrar para mim exatamente as quantidades em que A e B não participam conjuntamente. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar na seguinte ideia. Nota, a gente pode imaginar o seguinte. Quem seria a combinação de 10 tomado e 6 a 6? O que eu estaria calculando aqui? Eu estaria pensando em 10 elementos, no caso, as 10 substâncias, e desses 10 elementos eu selecionar, melhor dizendo, 6 dentre esses 10 elementos. No caso, esses elementos são as substâncias. Então, é uma combinação de 10 tomado 6 a 6. Pela fórmula, vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 6, 4 fatorial. Levo 10 até o 6, então 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial, e o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 1. Deixa eu ver o que dá mais para fazer aqui. 4 vezes 2 dá 8, cancela com 8. E 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10. Então, nós temos 210 possibilidades de escolher 6 substâncias dentre as 10. Selecionar 6 substâncias dentre as 10. Mas nós temos um detalhe. Desse total geral aqui, vamos tentar tirar as situações em que A e B participam. Porque se A e B participam, eles causam mistura explosiva. Então, imaginando que A e B estão aqui selecionados, se dessas 210 possibilidades eu conseguir encontrar as quantidades em que A e B participam da seleção, vai sobrar exatamente para mim aquilo que me interessa, que é exatamente as situações em que A e B não participam conjuntamente ou simplesmente nenhuma nem outra participam. Então, eu preciso selecionar aqui, 4 substâncias. Dentre quantas? Dentre 8 possíveis, porque A e B já estão aí. Então, a combinação de 8 tomados 4 a 4, isso vai ser 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial, que é 4 fatorial. Levo 8 até o 4, então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 1.
4 vezes 2 dá 8, eu cancelo aqui. 6 dividido por 3 dá 2, né? Pronto, sobrou o quê? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, 70 situações A e B causam, né, mistura explosiva. Então, o total de situações em que eu não terei mistura explosiva vai ser 210 menos 70, que é exatamente igual a 140, que foi exatamente o que a gente encontrou agora há pouco aqui, fazendo através de análises dessas situações. Tá bom? E aí, com isso, José Antônio, é interessante, aplicando essa questão à linguagem de programação, Python, o resultado foi satisfatório. Exatamente. Exatamente. Viu? Pode também estar fazendo esse paralelo, viu? Então, pessoal, o que a gente tinha basicamente para combinações simples no entorno dessa argumentação, que o principal é o quê? Deixa eu voltar aqui no slide. O principal é exatamente essa situação inicial aqui, dominar essa definição, para que a gente passe futuramente para os nossos alunos, os nossos estudantes. O que é uma combinação simples? É você imaginar um conjunto com N objetos distintos, e desse N objetos você quer selecionar P objetos desse conjunto, tá bom? E aí, por fim, a gente chega na dedução da fórmula e aí começa a aplicar aí essa fórmula, tá bom? Então, isso que a gente tinha para a aula de hoje. A próxima aula vai ser sobre princípio da Casa dos Pombos, uma aula muito interessante também, tá bom? E aí eu vou aqui encerrar a gravação, tá bom? E aí a gente fica aqui mais um pouquinho caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? No mais, muito obrigado pela atenção de todos vocês.